Oi, eu sou Leia Spinelli e esse é o canal Senso de Amor. No vídeo de hoje o assunto é ecofeminismo. A Mãe Terra deve ser tratada com carinho. Dá-nos vida, então não podemos regá-la com veneno. Pois se morrer, eu morro e morreríamos todos. Então essa é uma frase de Vandana Shiva que eu trouxe para abrir o vídeo de hoje. É o trabalho da Vandana que vai guiar esse vídeo também. É através dela que nós vamos conhecer o movimento ecofeminista. E logo aproveito essa deixa para dizer que eu não sou expert no assunto, mas a partir de hoje vai aparecer bastante tanto o movimento ecofeminista em si, quanto a relação mulher-natureza. Vão ser assuntos que aparecerão bastante aqui no canal e que vão fazer a parte importante da proposta do Senso de Amor. A Vandana Shiva é ativista, pesquisadora, filósofa contemporânea e também tem doutorado em física. Ela trata com profundidade assuntos que relacionam o ser humano e o meio ambiente. Incentiva a colaboração entre os dois lados, promovendo medidas de sustentabilidade e redistribuição de riquezas. Ela é um ícone do ecofeminismo e do movimento de solidariedade global, o Alterglobalização. Fez mais de 20 livros, como Fazendo a Paz com a Terra, em 2013, Ecofeminismo, em 1993, e Manifesto sobre o Futuro da Comida e da Semente, em 2007. Ela também promove a relação entre a luta pelos direitos da mulher e do meio ambiente através de uma base comum, a partir de uma base comum, né? Os direitos dos seres vivos. Então ela vai frequentemente trazer esses assuntos que eu falei, né? Sustentabilidade, agroecologia, alternativas para o sistema capitalista, agricultura, biodiversidade, bioética. E eu acho que vale ressaltar essa parte do alternativas para o sistema capitalista para ninguém ficar muito alarmado aí com o assunto. Gente, a Vandana Shiva, ela realmente é anticapitalista, mas calma, não é o assunto aqui hoje. O que eu quero falar mesmo é essa ênfase na questão alternativas para o sistema capitalista. A Vandana Shiva, ela não vem trazendo um ecofeminismo que pretende quebrar tudo. Ela vem trazendo ideias para a reconstrução de valores, para a reforma de algumas coisas que nós temos como certas, tanto no Ocidente como no Oriente. Sei como é difícil falar sobre isso sem trazer certos tabus, né? Muita gente vê e defende um feminismo que quase que perdeu o sentido, que inverte os papéis, em vez de defender as mulheres, está querendo colocar as mulheres numa posição acima dos homens. Isso acontece mesmo, daí perde o sentido, aí tem gente que vem e já cria um antifeminismo que também acaba não fazendo sentido nenhum. E o que nós temos a partir de então são várias pessoas com ideias distorcidas sobre o que é o movimento feminista. E é muito fácil também criar uma ideia distorcida sobre o que seria o movimento ecofeminista, até porque envolve essa parte política e ambientalista, da ecologia. Então, eu quero ressaltar primeiro que a ideia aqui não é essa, e que o ecofeminismo, na verdade, você vai ver pelo trabalho da Vandana Shiva que ele tem uma proposta totalmente de colaboração, de união. E a partir do momento que fica clara essa proposta, você vê que não é sobre sair quebrando tudo, né? O ecofeminismo, ele tem essa diferença aí. Então, por isso que eu digo, não fique só por esse vídeo aqui, vá também atrás de conhecer um pouco mais o trabalho da Vandana Shiva. Ela tem mais de 20 livros produzidos, tem muito conteúdo pela internet, vale a pena conhecer. Então também tem a questão de que se isso não ficar claro, você realmente não vai pegar a essência do que é o ecofeminismo, né? O pessoal acaba criando o hábito de já olhar para movimentos sociais e ambientais como uma coisa ruim, uma coisa que traz problemas, ou algo que veio quebrar tudo, que veio atrapalhar de alguma maneira. E não é o caso. Eu acho que acaba sendo criados muitos estereótipos, acabam sendo criados muitos rótulos que atrapalham a gente a ver os benefícios que esse tipo de movimento nos traz. Até porque se eles estão acontecendo é porque alguma coisa tem, alguma necessidade tem. Acho que entra muito essa visão de segregação, de separação, de achar que as coisas vêm para separar, vêm para quebrar, e não é bem assim. Essa ideia, ela tem que mudar. A gente tem que restaurar um pouco segregação e trazer algo mais a ver com agregação. Agregar, complementar. E o ecofeminismo é um caminho muito bom para reformular esse pensamento. Para enxergar que as coisas diferentes ou as coisas novas, elas vêm para acrescentar. A nossa mentalidade que está acostumada a separar as coisas, a pensar que as coisas vêm para causar ruptura, esse foco muito nessa parte de ruptura limita muito a visão, de fato. Limita a nossa visão. E trazer para esse lado de complementar, de agregar, faz toda a diferença.
Vamos pegar um exemplo assim bem bacana. Uma frase que todo mundo conhece. Para fazer o omelete, precisa quebrar os ovos. Mas você vai quebrar os ovos para você jogar fora? Para você, sei lá, tá com raiva dos ovos? Não, você vai quebrar os ovos para tirar a casca e você vai usar o conteúdo. Essa é a base do omelete. Então é necessário. Gente, é uma reflexão tão simples, mas pega para você, adota para você. Pensa dessa maneira. Quando alguém diz a frase para fazer omelete precisa quebrar os ovos, ninguém tá interessado em se vingar dos ovos. Ninguém tá querendo causar problema para os ovos. É sobre tirar a casca e usar o conteúdo. Então, é uma reflexão muito simples que faz a gente pensar o que nós estamos fazendo, até onde nós estamos limitando a nossa visão, focando em questões superficiais dos movimentos sociais e ambientais. Então vamos lá, né? Com essa ideia do agregar, do complementar, a Vandana Shiva diz que ecologia e feminismo são inseparáveis. Vamos entender por quê? Eu vou começar falando que existem vários tipos de feminismos. Se você não sabia disso, agora tá sabendo. Existem vários feminismos, não é um só. E por quê? Porque existem várias mulheres diferentes, com várias necessidades diferentes, encarando dilemas diferentes. Então, sim, é um movimento segmentado. Quer dizer o quê? É um grupo feito de grupos. Então, nós temos mulheres indígenas, afro, mulheres trans. E você vai ver muito disso em movimentos sociais e ambientais. É uma palavrinha muito colorida chamada diversidade. Revelado esse ponto de vista, fica mais fácil reforçar essa ideia de que a intenção do ecofeminismo, e tampouco do feminismo em si, é dominar o mundo pelas mulheres, é quebrar os homens, quebrar a política. Vamos trazer essas duas palavras junto com a gente ao longo do vídeo. Diversidade, complementar, agregar, né? Complementar. Diversidade e complementação. Diversidade e complementação. Vamos trazer isso com a gente ao longo do vídeo, que vai ficar muito mais prático entender como se criou e como se desenrola o ecofeminismo até hoje. E agora que você já sabe que é um movimento em prol aos seres vivos, com a atuação dos feminismos e da ecologia, vamos conhecer um pouco sobre a história do ecofeminismo. Ai, Lê, mas aula de história não. Aula de história sim, você não precisa decorar datas, mas entenda o propósito, o objetivo dessas mulheres. Esse segmento do feminismo começou lá na França em 1978, pelo movimento Feminismo e Ecologia, com a Françoise de Bonne, que é a mesma mulher que criou o termo ecofeminismo alguns anos antes, lá em 1974. E olha só que interessante, nesse mesmo ano, iniciava outro movimento também, do outro lado, lá na Índia. Outro coletivo de mulheres em defesa da natureza também estava começando, o movimento típico. A Vandana participou desse movimento, nasceu lá no norte da Índia, filha de uma mãe agricultora e de um pai guarda florestal. Ela, muito nova, começou a participar do movimento típico, em que as mulheres abraçavam as árvores para impedir que elas fossem derrubadas. E daí que vem o nome, típico significa abraço. Então essas vilas no pé do Himalaia, lá no norte da Índia, começaram a reunir mulheres, lutando pela preservação ambiental e também pelo seu meio tradicional de sobrevivência. Por tradição, elas tinham uma cultura muito ligada à natureza, da sobrevivência em colaboração com a natureza, e acharam importante fazer essa defesa. E foi quando começou com esse tipo de movimento, apesar de serem vilas diferentes, os ideais foram se unificando, chamou a atenção global. O movimento foi criando forma e também trouxe muitos benefícios para aquelas mulheres. Elas passaram a ter mais consciência e também mais atuação nas decisões políticas e ambientais. Ali começou a jornada de Vandana Shiva, mas ela ainda foi para o Canadá, foi fazer graduação em física, fez mestrado e também fez um doutorado em física quântica. Quando ela voltou do Canadá, ela viu que aquele movimento, aquela causa, ainda tinha muito pelo que ser lutada. Então, ela fundou a Fundação de Pesquisa para a Ciência, Tecnologia e Ecologia, e a partir daí ela não parou mais. Em quase 50 anos de ativismo, ela entregou mais cor e forma por aquelas causas que já vinham sido defendidas desde o passado e que hoje chamamos de ecofeminismo. Com a sua fundação de pesquisa, ela criou um banco de sementes para estimular a agroecologia e para combater o uso de sementes transgênicas e agrotóxicos. Ela também criou o movimento Navdanya para estender esse trabalho com a agricultura orgânica e também criou a Bija Vidyapiti, que em português significa Escola da Semente,
que traz vários cursos sobre agroecologia, agricultura, preservação ambiental, que são trazidos pelas senhoras das famílias, pelo conhecimento tradicional das famílias. Conhecimento esse que era passado de geração em geração e que fez parte do que foi defendido pelas mulheres no movimento típico. Então, para a Vandana Shiva, o uso de alimentos e o estilo de vida cada vez mais industrializado, sementes transgênicas, a globalização em detrimento, ou seja, em prejuízo da natureza, do meio ambiente, são fatores que vão nos levar a um planeta sem vida. Vão nos levar a um futuro planeta Terra sem vida. Então, por isso, esse trabalho é extremamente relevante. Esses quase 50 anos de ativismo da Vandana Shiva são extremamente relevantes, a fundação e tudo mais que ela promove. E posso falar, se você mora nesse planeta, se você mora no planeta Terra, então já está habilitado, já está habilitada a participar desse movimento em prol da vida. Essa ideia de agregar traz solidariedade, traz muita coisa boa. Se você quiser conhecer mais, continue acompanhando esses vídeos.